Lili, o seu novo filme, o Aquamovie, é, eu tenho a impressão de que, por ser um road movie, por tratar de algumas questões em relação à mudança do cenário nordestino, assim como essa questão também do coronelismo lá, que é muito presente, é, por conta desses elementos, eu tenho a sensação de que é um filme que exige uma certa pesquisa de campo, no sentido de repente, precisar explorar a realidade de um espaço para depois filmá-lo. Eu quero saber justamente sobre a pesquisa que você realizou, tanto para esse roteiro, também para a filmagem, né, de todos esses cenários que a gente acompanha ao longo do filme pela personagem da Alessandra Negrini e do filho dela. Então, o filme, na verdade, ele nasce assim de uma provocação, na verdade, mais do que uma pretensão, de uma pseudo-continuação que acabou discorrendo ali para uma extensão do Árido Movie, né? Um filme que a gente tinha feito há 12 anos antes, etc. Tal, e que a gente se sentiu, enfim, eu senti um impulso de revisitá-lo a partir do momento do aparecimento das obras de transposição do Rio São Francisco e de uma possível utopia da água voltar ao cenário do sertão nordestino, naquela região ali do sertão nordestino, do polígono da Maconha e do médio Rio São Francisco, território sagrado de nações indígenas nordestinas. Enfim, e ele nasceu nessa continuação. A partir do momento, isso foi muito bacana, a partir do momento que a gente foi escrever já um quarto ou quinto tratamento, foi quando Marcelo Gomes e Paulo Caldas entram no roteiro, a gente tem essa sacação de escrever os dois próximos tratamentos em loco, pesquisando, vendo locações e fazendo isso. Exatamente o que você estava falando. Isso foi muito bacana, porque deu como é que mexia com tradições, um território sagrado das nações indígenas, um território que tem um território até um pouco clandestino por conta do polígono da Maconha. A obra de transposição, e sempre nesses filmes a natureza influencia sobre o humano nos personagens, foi muito bacana ter feito lá. E ter feito lá deu essa possibilidade dessa ruptura maior, de ser uma extensão mais do que uma construção, do que uma continuação mais cartesiana, no caso. Então, como no Árido Movie, como no Aquamovie, apesar de ter suas diferenças, suas semelhanças, suas diferenças, você colocar o filme dessa, subverter essa coisa da continuação e ter o personagem da Alessandra e do Antônio como os condutores da narrativa, eu acho que isso possibilita um outro caminho que não tinha no Árido Movie, que era um filme que tinha uma coisa mais de uma viagem mais isolada, uma volta de um filho pródigo àquela terra, e essa ser uma coisa mais coletiva, mais afetuosa, que o filme é sobre a construção do afeto entre uma mãe e um filho. Esse aspecto do argumento, né, da reconexão entre uma mãe e um filho e todas essas relações de afeto que há por trás disso, foi um conceito que já estava presente com você desde o início, ou foi o contato com esse cenário que, enfim, deu a inspiração para esse pontapé emotivo, digamos assim? Eu acho que o filme tem essa pegada mais emotiva, mais esse drama, às vezes flertando um pouco com o melodrama através da trilha mas eu acho que isso é natural, porque assim, o filme nasceu de uma continuação clássica, assim, por assim dizer, que seria um retorno de novo mas uma visão, mas a partir do momento que você, eu acho, coloca dentro de uma estrutura do road movie uma mãe e um filho, uma mãe e um filho num processo de reconstrução do afeto, do qual a primeira fala, que o gatilho do filme, a primeira fala do filho é "eu te odeio", e o filme todo tem toda essa viagem para esse território simbólico profundo do cinema brasileiro, que é o sertão. Ele fatalmente iria por esse caminho. Eu acho que é como um rio, acho que naturalmente, não é nem fatalmente, naturalmente,
ele correria por esse caminho e seria muito, de onde seria muito difícil fugir. Então, acho que foi uma coisa, foi um curso natural que o Rio tomou e não estava programado, mas ao mesmo tempo acho que seria muito difícil fugir por esse lado. Então, o que a gente quis fazer foi aprofundar e transformar a água em todos esses elementos de transformação dos personagens da narrativa do filme, tanto na morte quanto na reconstrução do afeto, em todas as linhas que a gente estava trabalhando na narrativa do filme. Líder, eu quero voltar ao fato de que o Aquamovie é um filme que também foi roteirizado, tem os créditos de outros dois nomes, sendo o do Marcelo Gomes e o do Paulo Caldas, e que são de nomes, né, que também têm aí a sua carreira, né, como diretores, e cada um com a sua visão particular como autores. Eu quero saber como que foi o encontro, né, o seu com esses outros dois nomes, e se foi um trabalho colaborativo que se deu do início ao fim, ou eles participaram de etapas distintas do roteiro de Aquamovie. Na verdade, Alex, foi um reencontro, né? A gente estava ali, a gente fez o Baile Perfumado, eu dirigi com o Paulo, o Marcelo trabalhou no filme, no Baile Perfumado. Então, assim, foi mais ou menos um reencontro, a gente tinha vontade, cada um no seu caminho de fazer história. O filme, na verdade, começou um desejo pessoal meu, de uma viagem que eu fiz e de um alumbramento que eu tive no meio do sertão. Mas, a partir do momento que aparece o Paulo e aparece o Marcelo, eles trazem foi muito bom, quebrou um pouco as certezas que talvez eu tivesse ali, de fato, que talvez me engessassem nessa. Eu tive a ideia de fazer essa extensão e de mudar o caminho da provisão mais fértil, foi o caso de ser a Alessandra e o Antônio, mas se eles não tivessem ali me provocando, talvez jamais eu tivesse ido por esse caminho, tivesse chegado nisso aí. Então não foi muito programado, mas assim, foi um reencontro muito feliz. Eles são da minha geração. Paulo Caldas, eu comecei minha carreira sendo assistente de Paulo e de Cláudio Assis, de Paulo Caldas, depois a gente fez o Baile Perfumado, e o Marcelo também, todo mundo é da mesma geração. Então foi um encontro muito feliz, muito bacana e fundamental para os caminhos que o filme acabou tomando, o curso que o filme acabou tomando. Então foi muito bacana. Não estava programado. É como diz o Excelso, e não é, mas está sendo, né? É que nem a extensão a construção do filme. Foi muito bacana. E você também trouxe outros dois diretores em participações especiais no filme, mas no elenco, né? O Cláudio Assis e Edgar Navarro. Como foi, né, o contato com eles para essas participações especiais? E é uma coisa que eu trago já em alguns filmes. Eu acho assim, eu tento às vezes eu tento meio que sintetizar numa figura uma persona dessa importantíssima na minha vida. Eu tento colocar. Eu acho que no Baile Perfumado tinha um pouco. Acho que o Jofre Soares representa um pouco isso. No Área do Movie, eu acho que a coisa do Zé Celso, né? Eu acho que a figura do Zé Celso ele já traz uma coisa que eu queria naquele personagem. Eu acho que o Zé Celso vem e dá forma àquele conteúdo que eu queria, eu desejava. No Sangue Azul tem o Rui Guerra, né? Que o Rui Guerra, de uma certa maneira, representa isso muito fortemente para mim. E o Pereio já acaba trazendo também isso de uma maneira. Então, eu colocar lá o Edgar Navarro, que eu acho uma pessoa importantíssima, eu acho que até na concepção de uma ousadia, de uma utopia de cinema em Pernambuco, eu acho que o Edgar participa muito disso. Eu acho que o filme O Super Outro dele é um filme muito impactante para mim quando eu assisti e me influenciou muito. Então, eu acho que ele. E o Cláudio Assis, do qual já fui assistente também no começo, e que a gente é parceiro de várias ideias e de vários caminhos que a gente se cruzou. Eu acho que trazer essas pessoas, de uma certa maneira, eu acho que dá forma àquele conteúdo e àquela ideia que eu estava imaginando. E não deixa de ser uma homenagem também, né? Sim. Leila, eu também tenho curiosidade em saber sobre
verdade seria uma questão dupla, talvez. Os desafios técnicos que você teve para fazer esse road movie, né? Esse filme está em constante movimento. Mas eu também tenho curiosidade de saber, além desses desafios técnicos, como foi a sua conversa com o Gustavo Hadjiba, que é o seu diretor de fotografia. Quais foram até mesmo as referências visuais que vocês discutiram ao longo do filme? Porque é um filme também que tem o seu espaço para a contemplação assim, da paisagem. Gosto muito, por exemplo, do take da igreja fundada. Né? Então, eu queria saber, tenho curiosidade de saber também as discussões que vocês tiveram em relação à estética. Então, no começo, assim, essa coisa desse desafio, eu sempre botava isso na cabeça de fazer um pouco no contra. Nunca tive muita grana para fazer os filmes, então, mas existia sempre uma ousadia de querer fazer no meio, fazer um road movie no meio da estrada. Não é fácil de fazer. Fazer um filme no meio em Fernando Noronha. Mas assim, a única coisa que eu consigo fazer eu consigo fazer, na verdade, quem faz o filme, na verdade, é o elenco e a equipe do filme. Criar uma relação de cumplicidade, de afeto, que sem isso a gente não conseguia fazer, né? Muito complicado se levar uma equipe de cinema para o meio do sertão, numa temperatura, num momento muito insalubre, uma temperatura quente, cheia de inseto, e não é muito fácil, né, você filmar numa 42 graus e as pessoas se sentirem confortáveis, só com afeto, com cumplicidade e com coragem, que a gente vai conseguir vencer essas etapas. E fazer um filme nisso, a gente filmou deslocando, a gente filma em 4, 5 cidades, no deslocamento da equipe a gente ia no caminho filmando. Então tem toda uma estrutura que, se não fosse uma equipe muito foda e muito competente e afetuosa, a gente não teria condição de fazer. Então isso seria o segredo. Quanto a Gustavo, é um cara que eu conheço há muito tempo. Gustavo operou a câmera em vários momentos do Baile Perfumado. Ele fez Steadicam, algumas cenas do Lampião correndo no meio da Caatinga. Ele trabalhou no Árido Movie, no plano de sequência. O primeiro plano do Baile Perfumado, aquele plano que abre o Baile Perfumado, foi o Gustavo que fez no Steadicam. O último plano do Árido Movie foi o Gustavo que fez no Steadicam em São Paulo, plano de sequência. E fatalmente a gente ia se encontrar em algum jeito. A gente tinha um amigo muito em comum dos dois, muito forte, que é o Feijão, Paulo Jacim, que fotografou o Baile Perfumado. Então, o filme, na verdade, é o encontro da gente, uma certa homenagem ao Feijão, o filme. E é muito bacana, porque o Gustavo é um cara que ele é completamente siderado com o que ele faz. Se você não quer ver o Gustavo de mau humor, você leva ele para um set e bota ele para descansar, ele vai ficar mal-humorado. Ele é um cara que veste muita camisa, que propõe muito, que troca demais. E a gente tentando buscar. Eu acho que assim, a coisa da fotografia do sertão, acho que ela nasce ali no Aruanda, né, no filme do Linduarte Noronha, com a fotografia do Rúker Vieira, mas ela explode mesmo na fotografia dos Vidas Secas, do Luiz Carlos Barreto. E eu acho que, de alguma maneira, acho que eles são os pilares da fotografia do sertão pernambucano, do sertão nordestino. Aquela luz muito dura, muito quase impressionista, que dói na retina, que é muito branco, o azul é branco, explode mesmo, que você fica com o olho... Eu acho que vários filmes buscam esse caminho e a gente nasce daquilo ali e tenta, de certa maneira, se adequar na região que a gente teve. Mas foi uma troca muito intensa, muito bacana. Gustavo é muito generoso e muito participativo. E a gente ter tido essa intimidade nos ajudou muito a chegar nesses momentos, nesses instantâneos que a gente faz. Eu acho que tem alguns momentos extremamente marcantes, como você mesmo falou, da cidade submersa, e o filme vai passando por lugares secos e líquidos, com o talento que ele tem, que é incrível. Lírio, como uma última questão, eu tenho muita curiosidade de saber como foi a sua troca com a Alessandra Negrini, que faz a protagonista do seu filme. Que eu fico muito impressionado como ela é uma atriz que consegue transitar muito bem por novelas, por projetos mais populares,
e sobretudo, em um cinema mais autoral. Afinal de contas, ela tem muitas contribuições com o Bressani, por exemplo. Ela trabalhou também com Karim e outros cineastas brasileiros tão autorais quanto você. Então, eu tenho curiosidade de saber como que foi a escalação dela e quais foram as trocas que você teve com ela no set. Então, eu fui conhecendo a Alessandra desde o início, eu fui conhecendo ela aos poucos, até se tornar uma grande amiga, grande parceira. Eu sempre tive muita vontade, eu acho que tanto eu quanto ela, de a gente ter trabalhado juntos. Eu acho a Alessandra uma atriz incrível, fantástica, poderosa, forte cenicamente, inteligente, para entender a obra. Ela não é aquela coisa que você faz e liga e ela faz aquilo que você quer, ela traz coisas, elementos para você. Ela é uma atriz que a câmera teima em gostar muito dela e ela tem uma relação muito bacana com aquilo ali. Ela é uma atriz fantástica, além de ser muito bonita, muito sexy. Ela tem toda uma carga muito forte, né? De todo jeito, eu acho uma atriz incrível, incrível mesmo. Eu sempre tive essa vontade, ela sempre teve vontade também, mas a gente nunca conseguia bater assim quando esse desejo de trabalhar junto. Nunca deu muito certo por conta de agenda, por conta de outras coisas, etc. E foi muito bacana porque o que eu achei, quando o desejo é muito grande, mas a gente não consegue, aí o acaso vem e resolve, né? Eu acho que talvez eu não tivesse um personagem antes tão forte e que dialogasse tanto com a força cênica de Alessandra quanto a Duda. Talvez eu nunca tivesse antes um personagem para oferecer a ela tão intenso e tão como esse. Então, é aquela coisa que demorou tanto para acontecer, mas aconteceu no momento certo, na hora certa, com o personagem certo. E ela foi uma parceira incrível desde o início. Eu acho que ela gosta muito do resultado do filme, ela trouxe muitas coisas interessantíssimas para o filme. Eu precisava daquele espanto que ela causa ao chegar naquele sertão. Ela é paulista, que nem um personagem, ela tem uma ligação dela, pessoal, em defesa das causas indígenas no Brasil. Então, ela já tem esse ativismo natural. Então, ela traz isso para o filme. E aí você vai e joga aquilo tudo no personagem, no meio de um lugar que para ela é estranho, que o personagem precisava daquilo. Foi incrível. Eu acho que foi uma parceria muito bacana que eu espero a gente repetir em outros encontros. Lili, então eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, considerar essa entrevista e desejo sucesso aí com o lançamento comercial. Eu sei que foi uma trajetória um tanto longa, né, até o lançamento nos cinemas. Acho que sua premiere foi na Mostra de 2019, né? Bom, e desejo sucesso então agora com a chegada aos cinemas do filme. Pô, muito obrigado. Conversa massa, Alex. É isso aí. Estamos aí. Vamos resistir. O momento agora é isso. Acho que essas duas chaves que a gente tem para sair desse momento de desastre que a gente está vivendo, um momento trágico e nefasto, é resistência e afeto. São as chaves que a gente tem para sair disso aí. Com certeza. Cara, um abraço. Obrigado. Um grande abraço. Até mais, querido. Obrigado.